Olá pessoal, bem-vindos. Hoje nós vamos abordar uma viagem bem especial, especialmente pelo momento que vivemos. Estamos na semana que antecede o Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, as grandes festas. Então, hoje vamos fazer uma viagem por uns lugares conhecidos como as sinagogas de Israel. Vamos passear e mostrar para vocês algumas das bonitas sinagogas, das sinagogas importantes, históricas, e abordar um pouco sobre o tema das sinagogas. Como vocês podem ver nessa primeira foto, o Muro das Lamentações, como se encontra hoje com a situação do corona, dividido em cápsulas, um dos lugares que se reúnem números monstruosos durante o ano normal para receberem pessoas para rezar, em especial nessa época das Selichot, os preparativos para as grandes festas. E aqui a gente vê em especial como está hoje. Mas uma coisa que eu trouxe especial para o Muro das Lamentações é que ele não é uma sinagoga. É um lugar que hoje as pessoas vão rezar, mas ele não foi uma sinagoga em sua história, não é uma sinagoga nos dias de hoje. É um lugar histórico, próximo ao lugar sagrado, o Monte do Templo. Ganhou a santidade para pessoas virem rezar, mas ele não tem a função de uma sinagoga. E aí a pergunta, o que é uma sinagoga? Então, na verdade, a gente tem sinagogas históricas. Aqui na foto vocês têm a sinagoga do século I de Massada, sinagoga no século II em Súcia, ao sul dos montes da Judeia, na Galileia no século IV, sinagoga nas colinas do Golan em Katzrin, sinagogas do século V, ou seja, sinagogas que tiveram existências no passado, que hoje são apenas achados arqueológicos, parte de parques nacionais em Israel. Essas sinagogas tinham uma função interessante. Do século I, por exemplo, era paralelo à época do templo, ou seja, enquanto existia o templo em Jerusalém, existiam sinagogas em algumas comunidades dos judeus em Israel. E qual era a função, então, da sinagoga? Então, vamos ver um pouco sobre o significado das sinagogas. Em hebraico, Beit HaKnesset, uma casa de congregar, as pessoas se encontrarem. Elas vão lá para que motivo? Um dos motivos básicos era a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia. Se lia a Bíblia como hoje se lê nas sinagogas, 3 vezes na semana, segundas, quintas e no sábado. Então também se lia nas sinagogas ao longo da história do povo judeu, mesmo quando o templo em Jerusalém existia, as sinagogas existiam com o propósito de ser lido, estudado a Torá. Outro propósito que tinha era o encontro comunitário. Hoje em dia nós temos o nosso condomínio onde a gente vive e as pessoas têm reunião de condomínio, representantes de cada casa, apartamento. Nas comunidades também funcionava assim, as sinagogas tinham esse propósito, esse papel de congregar os líderes de cada família e tomavam as devidas decisões que precisavam, seja sobre segurança, sobre água, sobre comida, sobre tudo que fosse da vida deles, eles tomavam as decisões na sinagoga. Era o lugar de congregar as pessoas e tomar as decisões, sejam para guerras, para todos os motivos que houvesse necessidade. Ao longo da história e ainda hoje funciona também como um lugar comunitário de encontro. Hoje em dia as sinagogas funcionam também como encontros não só para tomada de decisões comunitárias, como também para estudos, muitas vezes estudos sejam judaicos ou estudos do idioma hebraico, sinagogas da diáspora. Aqui em Israel especificamente para estudos, a gente vai encontrar sinagoga de comunidades, onde lá vão ter atividades para as crianças no período depois da escola, vão ter atividades noturnas para as famílias, às vezes para homens, para mulheres, às vezes encontros de família, para comemorações das festas, às vezes uma festa de Purim, às vezes uma refeição durante as festas como Sukkot, por exemplo. Também vai encontrar sempre comemorações nas sinagogas, mas além da reza diária que vamos ter durante a semana, também vai servir de um encontro comunitário. Uma das sinagogas que a gente conhece, bonitas, importantes, que temos em Jerusalém, a grande sinagoga, que vocês estão vendo aí. Essa grande sinagoga fazia parte do... Primeiro existia uma pequena, que ficava no prédio do lado, onde eram os escritórios do Rabinato Central de Israel. E em 1982 inauguraram essa grande sinagoga, uma sinagoga Ashkenazi, tem uma outra um pouco menor, Sefaradi, na entrada dela, uma sinagoga
com sempre cantores de corais, muito bonito de visitar. Muitos turistas chegam para assistir às cerimônias, normalmente do Shabat, para ouvir o coral. É bem bonito. Nos dias de festa sempre tem os convidados Hazanim, alguns do exterior, outros locais aqui israelenses, que fazem sempre as suas apresentações. Muito bonito de visitar. Temos muitas outras sinagogas bonitas em Israel, algumas destacadas pela sua arquitetura. Aqui em Tel Aviv temos algumas históricas, a grande sinagoga central à direita, a sinagoga essa que se encontra do meio da Universidade de Tel Aviv. Podemos ver um pouco de arquiteturas diferenciadas, sinagogas algumas com capacidade para 1.000 pessoas, 800 pessoas, sinagogas grandes essas. Nós temos também sinagogas um pouco menores, um pouco mais diferenciadas, como essa que vocês estão vendo aqui, que é a sinagoga em Akko, na cidade no norte, originária pelos judeus que vieram da Tunísia, onde eles resolveram montar uma sinagoga comunitária. Lógico que hoje em dia vivem na cidade de Akko pessoas não só da Tunísia e frequentam essa sinagoga, tem outros judeus de origens diferentes, podem ser do Oriente, da África ou até mesmo do Ashkenazim, e frequentam essa sinagoga. Ela é uma coisa especial, única em todo o país. Ela é de 3 andares, feitas totalmente com enfeites de mosaico. Um dos pioneiros dessa sinagoga é o senhor Badash, um judeu da Tunísia. Ele falou: por que as sinagogas históricas do passado, como a gente viu, do século I, II, tinham mosaicos? Então a gente pode fazer uma nova moderna também com mosaico. Então contrataram serviços de fazer mosaico, e assim foi começando passo a passo. Toda ela, parede, o chão, o teto, toda ela repleta de mosaicos no primeiro, segundo e no terceiro andar. Mosaicos históricos contando a história da Bíblia, contando um pouco do que passou pelo povo judeu também fora de Israel, passagens históricas sobre o Holocausto, sobre o exílio, sobre a Babilônia, sobre o Egito, e também, logicamente, sobre os lugares em Israel por onde os judeus passaram. Muito bonito de visitar, é realmente uma sinagoga especial. Sinagogas históricas também do século XIV, XV, XVI, em Tzfat, por exemplo, sinagogas sefaraditas dos judeus que vieram refugiados da Inquisição, judeus cabalistas. Encontramos sinagogas do Arizal, sinagoga de outros grandes sábios, Abuab, sinagogas importantes, todas elas com essa coloração azul celeste típica da cidade de Tzfat, uma cidade cheia de sinagogas da Idade Média. E temos também já a comunidade moderna, a sinagoga hassídica dos Hassidim de Breslav, que tem em Tzfat um dos seus centros. Encontra o centro de Jerusalém, outro grande centro também, aqui vocês veem à direita, em Tzfat. Em Jerusalém a gente encontra também a maior sinagoga do país, a maior sinagoga do país, que foi inaugurada em 2002, é a sinagoga dos Hassidim de Belz. Essa sinagoga tem 3 ambientes para os homens sentarem. Aqui à direita vocês veem um piso, mas tem outros 2 mezaninos, que no total de lugares cabem 6.000 pessoas para rezar. O prédio em si é um prédio com 10 andares, sinagogas menores internas, salas de estudos, salão de festas, um espaço para fazerem o tish, o encontro com o Rebbe, que a gente vê aqui à direita. Então, essa é a maior sinagoga dos Hassidim de Belz, uma Hassidut que praticamente quase foi dizimada no Holocausto, e o Rebbe consegue com seu irmão e sobrinho sobreviverem, vêm para Jerusalém e recomeçam a Hassidut quase que do zero. Hoje em dia, uma Hassidut muito forte, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista também de comunidade em volume de pessoas. Muitas pessoas visitam essa sinagoga também para passarem um Shabat conhecendo como é a Hassidut de Belz. Temos algumas sinagogas históricas bonitas também, aqui menores, não no tamanho desse tão grande como a gente viu de Belz ou a de Jerusalém, da grande sinagoga. São sinagogas menores, como à direita, aqui vocês veem a sinagoga em Tzfat dos judeus da Galícia, onde eles montaram, da comunidade de Kosovo em 1847, bem pequena sinagoga, bem restrita, mas histórica e continua de pé até os dias de hoje. Ou a sinagoga dos judeus sefaraditas no período turco-otomano, que montaram na cidade, saindo da cidade velha, no bairro de Yemin Moshe, o primeiro bairro fora das muralhas. E a gente encontra também no bairro de Nachlaot, bairros também dos primeiros 7 bairros que fundaram em Jerusalém, fora das muralhas, na saída das muralhas. Temos a sinagoga dos Sefaradim à esquerda, temos a sinagoga Chesed Rachamim, que é uma sinagoga de 1925,
onde os judeus sefaraditas que viviam na Cidade Velha saem da Cidade Velha para os bairros novos, modernos, com medo da reação que estava tendo da política com os muçulmanos dentro da Cidade Velha. Então eles saem para o bairro novo, para a Cidade Nova, e essa é uma das sinagogas também bem bonitas, com todo um design na porta, com desenhos muito bonita. E a sinagoga de 1901 também, dos judeus originários da Síria, a sinagoga Hades, dos judeus Halabim, uma sinagoga também considerada uma das mais bonitas na região do bairro de Nachlaot de Jerusalém. São sinagogas pequenas, de uma época onde a comunidade judaica era pequena, mas uma sinagoga com bastante enfeite, muito bonita. Sinagogas históricas grandes, temos a famosa sinagoga Hurva, na Cidade Velha, que ela tem uma história também curiosa, fundada no século XVIII pelo rabino Yehuda Hassid, judeus europeus que vieram, Ashkenazim. A sinagoga passou por 2 destruições, foi refeita no século XIX e destruída também, e pela terceira vez foi refeita em 2007, inaugurada. Hoje, uma das grandes sinagogas que temos em Jerusalém, na Cidade Velha, com sua beleza. E junto a ela temos outra sinagoga histórica também, que chegou em Israel em 1952, ela era originária da Itália, na cidade de Veneto, onde lá em 1700 ela foi construída, em 1701, e a gente tem a sinagoga que trouxeram, uma vez que a comunidade praticamente não existe mais lá na Itália, nessa cidade, trouxeram o remanescente da sinagoga e remontaram ela em Jerusalém. Se encontra hoje no Museu Judaico da Itália, da história dos judeus da Itália, e a sinagoga é ativa hoje com os ritos dos judeus italianos que mantiveram o rito de Roma. Outras sinagogas históricas aqui, 2 sinagogas com apoio do Barão de Rothschild. O Barão de Rothschild apoiou a construção, a fundação na sinagoga hoje localizada em Maskeret Batia, bem no centro de Israel, uma sinagoga que vocês podem ver um modelo bem bonito, histórico, é uma sinagoga bem charmosa, e uma sinagoga já bem moderna, praticamente agora 2007, que também patrocinada com a fundação do Barão de Rothschild, que é em Cesareia, extremamente moderna, um designer totalmente arrojado, mostrando as necessidades de uma comunidade carente. Vocês hoje terminaram de ver comigo um pouco sobre as sinagogas. Por que isso? Porque, lamentavelmente, esse ano tivemos, 2020, poucas pessoas visitando as sinagogas. Desde março, as sinagogas, grande parte delas fechadas, e agora, lamentavelmente, vamos ter as grandes festas, onde estamos todos buscando alternativas de como manter essas sinagogas ativas nesse ano, com números pequenos, e deixando muitas pessoas um pouco tristes com essa realidade, mas a gente espera que, se Deus quiser, depois desse novo ano que vamos iniciar, que tenhamos de volta as nossas sinagogas ativas, cheias de pessoas. Um grande abraço para vocês e esperamos na próxima viagem ver vocês.